Ok, pessoal, dando continuidade à resolução de questões da prova da primeira unidade, com o objetivo de auxiliar nos estudos de recuperação, eu vou resolver agora a questão 4 da primeira parte da prova, certo? Prova 1. Ok? Nessa questão, foi solicitado que vocês analisassem se essa função definida nos reais, né, a função, isso aqui significa que a função é definida nos reais, o domínio é os reais e o contradomínio é os reais, ou seja, o conjunto de partida é os reais, o conjunto de chegada também é os reais. A fórmula da função é essa, a função é definida como sendo f de x igual a 1 menos x ao quadrado, e é solicitado para analisar se a função é injetora, sobrejetora e bijetora. É importante a gente ter em mente quem são essas definições, né? O que é que eu tenho que analisar para saber se a função é injetora. Bom, quando a função é injetora, falando de maneira bem simplificada, elementos diferentes do domínio, certo? Vão ter imagens diferentes. Então, quando eu coloco um x na função, não pode haver outro x que tenha a mesma imagem que esse primeiro que eu peguei, certo? Isso para todo x. E a função ser sobrejetora, isso vai me dizer que o contradomínio da função, ou seja, o conjunto de chegada, tem que ser exatamente igual ao conjunto imagem, ou seja, todos os y do contradomínio devem ser imagem de algum x. E a função vai ser bijetora quando ela for as duas coisas ao mesmo tempo, quando ela for injetora e sobrejetora. E aí é bom a gente perceber que essas duas situações, essas duas definições, elas são independentes. Então, uma função ela pode ser injetora e não ser sobrejetora, e vice-versa. Ou ela pode ser as duas situações ou ela pode ser nenhuma das duas. Então, eu tenho que analisar cada uma delas e depois fazer a conclusão para saber se ela é bijetora ou não. Bom, para fazer isso, é sempre bom a gente analisar a função com as informações relevantes sobre ela. Então, isso aqui, por exemplo, a gente sabe que é uma função do segundo grau, essa função aí. Que outras informações que a gente pode tirar a partir disso? Sabendo que é uma função do segundo grau, eu sei que o gráfico é uma parábola, certo? Sabendo que o gráfico é uma parábola, eu sei que a imagem ela está diretamente relacionada ao vértice. Então, é preciso analisar o vértice. E também a concavidade. Certo? Então, como é que eu faço para analisar o vértice? É só usar a fórmula do y do vértice, que é dada por menos delta sobre 4a, certo? Então, isso aqui seria menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Onde aqui nessa função o b é 0, certo? O a é menos 1. O b é 0 e o c é o termo independente, é 1. Então, quando a gente substitui aqui, que a gente fizer menos 0 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 1, dividido por 4 vezes a, que é menos 1, isso aqui vai dar 1, certo? Eu vou ficar com 4, só que aqui tem menos 4, então menos 4 dividido por menos 4 dá 1. E a questão da concavidade é, como A é negativo, concavidade para baixo. Certo?
Uma outra coisa que seria, não seria tão relevante, mas seria bom vocês também visualizarem é a questão das raízes, né? Quando é que essa função vai ser zero, certo? Então, ela vai ser zero quando eu igualo aqui a função a zero. Poderia fazer Bhaskara também, mas aqui, como ela é uma equação incompleta do segundo grau, dá para fazer direta. Quando a gente resolve, né, isola o x ao quadrado, a gente fica com menos x ao quadrado igual a menos 1. Daí, x ao quadrado igual a 1. E aí, x1 é 1 e x2 é menos 1. Essas seriam as raízes, certo? Aí, quando a gente faz isso, a gente faz um esboço rápido do gráfico. Certo? Eu tenho as raízes, elas são menos 1 e 1, certo? Eu tenho que o vértice é 1. O y do vértice é 1, né? Uma coisa interessante também é você, para ter uma visão geral, mais geral, calcular o x do vértice. Então, o x do vértice, nesse caso, é menos b sobre 2a. Como b é zero, então o x do vértice é zero. Então, o vértice acontece justamente aqui, quando o x é zero e o y é 1. Então, vai ser também o ponto onde a função corta o eixo dos y, certo? Então, eu sei que o gráfico passa aqui, eu sei que a concavidade é para baixo, então, o gráfico da função seria algo nesse estilo, certo? Nesse sentido. E aí dá pra gente fazer algumas análises quando a gente visualiza o gráfico, fica melhor de fazer essas análises. Então, por exemplo, a função vai ser injetora. Para ela ser injetora, eu tenho que ter elementos diferentes tendo imagens diferentes. Perceba que isso não vai acontecer com a função do segundo grau. Eu vou pegar um x aqui, um x1, a imagem dele seria esse y aqui, certo? Teria essa imagem. Se eu continuar aqui a minha reta, eu vou ter um outro ponto, que esse y também é imagem de alguém. Ele vai ser imagem desse x aqui, ou seja, do oposto a ele. Então, se eu pego um x1 aqui, negativo, e eu pego esse valor aqui, o oposto desse valor, ou seja, eu só faço mudar o sinal, eles vão ter a mesma imagem, o mesmo y. Então, elementos diferentes estão compartilhando a mesma imagem. Conclusão, não pode ser injetora, certo? Então, a resposta para essa pergunta seria não. Não é injetora, certo? Se ela não é injetora, de cara, ela também não vai ser sobrejetora. Bijetora, desculpa. Porque para ser bijetora, precisa ser as duas situações. Precisa ser injetora e sobre. Como ela não é injetora, a gente já concluiu que ela não é injetora, então ela também não é bijetora. No caso da sobrejetora, eu preciso analisar se o contradomínio equivale ao conjunto imagem. O contradomínio aqui são os reais. A função vai dos reais nos reais. Ora, o gráfico, perceba que ele está fazendo isso aqui. Então, a função vem crescendo, crescendo até chegar no 1. No 1 ela para e começa a decrescer e vai decrescer para todos os valores. Quanto maior for o x, mais eu vou estar caminhando aqui. Então, a função ela nunca vai assumir valores maiores que 1. O máximo que ela consegue assumir é 1. Então, todos os outros y nos reais maiores que 1 não fazem parte da função. Então, a imagem da função, ela vai de menos infinito até o 1. Não é o conjunto todo dos reais, é só uma parte. Como é só uma parte do contradomínio, então essa função ela também não é sobrejetora. Para ela ser sobrejetora, o gráfico teria que pegar todos os y. Então, todos os y reais teriam que participar do gráfico. Nesse caso aqui, não acontece. Então, a função nem é injetora, nem é sobrejetora, nem é bijetora,
É isso.